Bom dia para os nossos telenautas da TV 247. Eu sou Laís Gouveia e começo mais uma agenda e mais um boletim especial Eleições 2022. Neste espaço, eu vou falar sobre a agenda dos dois principais candidatos, sobre as últimas declarações políticas e sobre aí as articulações envolvendo o pleito eleitoral. Então, chegue mais com seu café, com seu cuscuz, com seu pãozinho de queijo, pois é manhãzinha nesta quinta e vamos falar sobre o destaque do dia, entre outros assuntos, claro, mas o destaque do dia não teria como ser outro, que é a participação de Lula em sabatina no Jornal Nacional nesta quinta-feira, né? Lula foi linchado por essa emissora durante quase 10 anos, né? Inclusive, era corriqueiro ver a imagem do Lula associada com aquele fundo com esgoto saindo dinheiro, né, do esgoto. Era ali uma aula de semiótica para promover o linchamento contra o ex-presidente nessa emissora que praticamente virou assessora de imprensa do lavajatismo, né? Inclusive, vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que dá detalhes a respeito desta participação do ex-presidente. Lula retorna nesta quinta-feira à Globo, depois de ter sido da maior campanha de ódio já promovida por um grupo de comunicação contra uma liderança política histórica do país, comparável apenas à que foi empreendida contra Getúlio Vargas. Inclusive, ontem completou-se 68 anos que Vargas cometeu suicídio. Interessada na mudança do marco legal do petróleo, que transferiu a renda do pré-sal para acionistas privados da Petrobras, a Globo foi a principal avalista da Lava Jato, que destruiu as construtoras brasileiras, eliminou 4,4 milhões de empregos e criou as condições políticas para o golpe de Estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma e para a prisão política de Lula em 2018. O resultado deste processo de destruição nacional foi a ascensão de um governo ilegítimo de Temer, que efetivamente transferiu a renda do petróleo para os acionistas privados, como a Globo desejava, e de um governo neofascista de Bolsonaro em 2018, o que só ocorreu porque Lula foi impedido artificialmente de disputar o pleito. As consequências desse golpe institucional e midiático foram a volta da fome, a desmoralização internacional do Brasil e um clima de violência política inédito na história do país, que ameaça a própria Globo, uma vez que Bolsonaro indica que não pretende renovar a concessão da emissora e ataca sistematicamente o jornalismo. Depois de todo este estrago, a Globo, que pariu o fascismo neoliberal do Brasil, recebe hoje o ex-presidente Lula na sabatina do JN. O mais provável é que a emissora cobre do ex-presidente uma autocrítica e não faça sua reflexão sobre qual foi seu papel na destruição da economia. Então, é interessante esse trecho da matéria, inclusive, muito interessante a análise, né, contida nesta matéria, muito boa este resumo, né, porque tantos acontecimentos ocorrem no Brasil nos últimos anos, que realmente fazer um resumo dali dos pingos nos is é importantíssimo, né? Então, o que diz a matéria é que a Globo deve, né, querer do Lula essa autocrítica. No entanto, com Jair Bolsonaro, eles foram bem mansinhos, bem carneirinhos, né? Tanto que ontem o Noblar noticiou que o Bolsonaro colocou em condição para participar da sabatina na segunda-feira. Ele disse: olha, se falar sobre cheque de 89 mil, se falar sobre Queiroz, se falar sobre Michele, né? Se falar sobre Michele, se falar sobre rachadinha, não vou participar deste debate. Então, ele colocou aí uma condição para participar do debate e a Globo acatou, tanto que o tom do William Bonner e da Renata foi um tom muito leve, muito, né? As principais questões envolvendo o governo ali com a corrupção não foram citadas. Agora vamos ver qual será o tom usado com Lula, né? Bom, vamos falar sobre o debate da Band no domingo, né? O debate que contará com a presença, né, até então, com a presença de Bolsonaro e de Lula, né, nesse esquema pool, né, da participação de vários canais de mídia no debate. Vou aqui compartilhar com vocês, em vez de ficar fazendo resumão, vou compartilhar aqui com vocês esta matéria que informa os dados deste debate. O ex-presidente Lula participará do debate organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura no próximo domingo. A coordenação da campanha do petista confirmou à Band que ele decidiu participar do confronto de ideias.
Pool é um formato de debate que reúne vários veículos de comunicação. De acordo com o painel, né, a Band apurou com a assessoria de Bolsonaro que ele pretende comparecer ao debate. Também devem estar presentes os candidatos Ciro, Felipe Dávila, Simone Tebet e Soraya Tronic. Então, é isso. Vai ter debate neste domingo. Agora, né? De antemão, o Bolsonaro disse que vai participar, mas nunca se sabe ali, né? É muito instável ali aquele terreno que o Bolsonaro circula. Bom, vale lembrar que ontem ocorreu algo interessante nas redes sociais. Bolsonaro disse, né, a priori, que não ia participar do debate e foi chamado o dia inteiro nas redes sociais de Bolsonaro Cagão. Hashtag Bolsonaro Cagão bombou nas redes, foi ali o assunto. E, na sequência, Bolsonaro fala que vai participar. Todos os candidatos, né, deram ok ali, vou participar. O Bolsonaro era o único que ainda se esquivava, né, de participar de qualquer debate. Então, depois de ser chamado de cagão pela população brasileira, ele decidiu que vai participar. Então, vamos aí acompanhar, né? Porque nunca se sabe, sempre tem uma desistência de última hora, nunca se sabe. Então, não podemos aí, né, ter certeza do que vem do bolsonarismo, né? Falando nele, Bolsonaro disse ontem, né, a primeira declaração a respeito da ação do Alexandre de Moraes contra os golpistas, os empresários golpistas. Bolsonaro ontem falou pela primeira vez a respeito desta, né, ação e disse o seguinte: cadê a turminha da Carta pela Democracia, referindo-se ao manifesto, né, que conta aí com mais de 1 milhão de assinaturas de juristas, intelectuais, artistas, figuras públicas, cidadãos brasileiros preocupados com o risco de um golpe de Estado. Então, ele ficou enfurecido com essa carta e ficou enfurecido também com a ação da PF na casa dos seus amigos empresários, inclusive o Luciano Hang, né, foi alvo dessa operação, teve o celular apreendido. E o Bolsonaro falou: cadê a turminha da democracia? É justamente a turminha da democracia que rechaça ações como orquestrar um golpe de Estado, né? O que foi feito por essas figuras aí que disseram, né, que preferem dar um golpe do que aceitar a vitória do ex-presidente Lula. Então, realmente, mais uma vez, o Bolsonaro que não consegue raciocinar para falar e fala mais uma asneira, né? Entra em contradição aí na sua fala, né? Mais uma fala sem noção do Bolsonaro. Bom, essas foram aí as principais movimentações políticas, né, envolvendo o cenário eleitoral, mas vamos então falar da agenda destes dois candidatos. Então, o Bolsonaro, às 10 horas, participa de uma cerimônia do Dia do Soldado, com a imposição da medalha do Pacificador e medalha do Exército Brasileiro, em Brasília. Às 17 horas, ele participa de solenidade de posse dos ministros Maria Tereza de Assis Moura Fernandes no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Lula focará a sua agenda na sabatina, né? Ele tem uma sabatina na Globo, como eu já ressaltei aqui, e ele irá focar a sua ali, né? O seu dia para esta agenda importantíssima. Então, 8h30 no Jornal da Globo, Lula irá retornar aí, irá participar dessa sabatina na Globo depois de anos e anos sendo linchado pela emissora dos Marinho. Então, este foi o seu boletim especial Eleições, falei bastante, né? Vou ficando por aqui, você siga a nossa programação, que hoje está repleta de, né, informações importantíssimas. Se puder, curta, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.